Olá, eu sou o Rafael Maia e esse é o Indúbio Procast, podcast de assuntos aleatórios aqui do canal universitário da TV Promove. Muita alegria estar com vocês aqui nesse momento, nesse projeto maravilhoso. E como sempre, estou aqui com ela que é a inspiradora de todos nós, a mente pensante desse podcast, desde os tempos de Distrito Cast Podcenso. Seja muito bem-vinda, Camila Ramos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, Rafael. Olá, Silvio. A gente fica desconcertado porque os assuntos são aleatórios, as piadinhas vêm sem a gente perceber, o roteiro é mais solto ainda. Mas seguimos aí, seguimos com mais um episódio do nosso novo e renovado Indúbio Procast, trazendo aí dúvidas, assuntos, temas, polêmicas, questionamentos, reflexões e reclamações. Como sempre, e às vezes informações, não é mesmo, Silvio? Eu nem sabia que tinha tudo isso. Mas já que tem, estaremos aqui então mais uma vez no nosso novo podcast, segundo episódio desta nova jornada, para discutir um assunto que quem vai dizer pra gente é o Rafa. O que a gente vai falar hoje, Rafa? Vamos lá, pessoal. Eu queria trazer um quadro aqui, que é um quadro importado de um podcast que eu gosto muito, chamado Medo dele em Brasília, que é o quadro Advogados Malucos. Mas aí a gente ficou com medo do processo, né? Porque advogados malucos podem processar as pessoas também. Deixa eu te contar uma coisa. O Rafael está fazendo menção a um podcast que a gente já indicou aqui algumas vezes. E esta série sobre os advogados usa o áudio de um primo meu. Aquela Grandes Merdas no Advogado é um primo meu. Sério, vou chamar ele para me falar. O Pareto? É o Walter Félix. Walter, um abraço. É do áudio do Telesp? Exatamente. Caramba, velho, olha esse cara. Eu tô ouvindo assim, de onde eu conheço essa voz? De onde eu conheço essa voz? De onde eu conheço essa voz? Aí eu falei, Walter, isso aqui é você? Ele, cara, como é que você achou isso? Nossa, quem não conhece esse áudio que nós estamos falando aqui, procura no YouTube o trote da Telerge, né? Exatamente. Aqui quem fala é um advogado. Grandes Merdas, advogado. Advogado. Maravilhoso. Walter Félix. E aí, tem esse quadro lá, Advogados Malucos, hoje no Discovery Channel, e nós resolvemos não falar só dos advogados malucos, mas abordar um tema que tem transpassado por toda a nossa sociedade, e a gente vê isso muito em sala de aula, né? Passamos a ver onde a gente não imaginaria que veria, que são nos tribunais, que é o que eu optei por denominar de tiktokização das profissões. E o que passa? Muitas vezes a gente acaba percebendo que as redes sociais, e hoje a rede social do momento, pelo que parece, é o TikTok, gera um certo fascínio nas pessoas, por uma série de razões. Primeira razão, que aguça a vaidade, né? E tem estudos que falam sobre isso, que gera hormônios, tipo a dopamina, com a interação que às vezes uma curtida gera uma pessoa, um comentário num post. E segundo, e talvez o mais importante, é porque existem alguns casos de sucesso, de monetização, de pessoas que criaram programas na internet, que criaram perfis na internet e se transformaram em influenciadores. E como influenciadores passaram a ganhar muito dinheiro. Temos até casos agora de juízes que deixaram de ser juízes, abriram mão de uma carreira que se prepararam, que muita gente sonha, para virar influenciador digital. Porque para algumas pessoas é de fato um meio bem rentável. Só que esse comportamento da rede social, ele vem sendo aplicado muitas vezes na vida real das pessoas, nas profissões. E aí a gente viu recentemente alguns advogados utilizando a tribuna do Supremo Tribunal Federal com comportamentos típicos de rede social, com um único intuito, com o maior dos intuitos de aparecer nas redes sociais, de gerar conteúdo, de lacrar, de imitar, de irritar, como diz no TikTok. E isso chegou em outras profissões também, como na medicina, às vezes na engenharia, etc. E a gente queria falar um pouco sobre isso, não é, Camis? Isso é muito importante porque, na verdade, ela perpassa também uma questão da mudança da forma como nós atualmente entendemos a comunicação e a linguagem. A forma da comunicação digital pelas redes sociais e principalmente por essas plataformas como o TikTok ou mesmo Instagram no seu Reels, ela tem um formato curto, que justamente é para entreter, causar algum tipo de impacto, principalmente algum impacto passional. Então, tudo que cabe dentro desse formato de ser curto, entreter
e ainda causar um impacto passional, passa a ser passa a adotar essa linguagem como um método para angariar seguidores, angariar monetização ou mesmo angariar apoiadores, né? Só que um discurso ou um argumento ou uma recomendação, uma informação, ela não cabe muitas vezes dentro de um formato tão curto e tão superficial como é dessas plataformas. Isso leva a um fenômeno de superficialização dos debates e aí, como o Rafa também colocou também, outras profissões, mas de quase que, não é nenhuma gamificação, é talvez transformando as coisas quase num reality show, não sei, é estranho. Então parece que são grandes cortes da vida real acontecendo em poucos segundos e você se convence por esses cortes. E isso vai trazendo prejuízos dentro das ações e dentro do direito isso também vem acontecendo, porque assim, os profissionais eles passam a usar as redes sociais tanto para divulgar o próprio trabalho, quanto para divulgar informações, mas também para fazer uma promoção pessoal, uma autopromoção. E essa autopromoção muitas vezes é feita também nesses espaços públicos, como o Rafael colocou, de tribunas. E aí, qual que é o prejuízo que isso traz? A gente precisa refletir sobre isso. Dentro da construção de sociedade, dentro da construção de um debate público, dentro da construção de um debate jurídico e da própria função do advogado naquele espaço. Qual que é a função dele naquele espaço? É de fato construir um discurso cortes, para virar memes, ser memetizável e aí ele poder viralizar? E aí é isso, né, Silvio? Eu estou ouvindo você falando aqui, Camila, e estou me questionando aqui qual a extensão do problema. Eu acho que a gente tem que analisar esse tema tentando entender até que ponto isso de fato é um problema, até que ponto isso de fato representa para a sociedade de uma forma geral algo a ser repensado, talvez rediscutido, que a gente está fazendo aqui agora, ou que é só mesmo uma opção, e aí uma opção muitas vezes de mau gosto, né, porque um profissional que precisa fazer uma dança para vender o seu produto talvez seja só o que ele tem a oferecer. Eu acho que esse corte é importante, essa análise. Qual é de fato o problema? Existe de fato um problema? Porque ser mau gosto não é, em tese, claro. Não gera dano a ninguém. Só que me parece que tem sim um problema. Essas informações, essas microinformações que são passadas através destes posts feitos para viralizar, eles por vezes acabam gerando narrativas, criando discursos e convencendo pessoas de forma muito superficial sobre assuntos que muitas vezes são profundos. E algumas profissões, o direito especialmente, e outras tantas, tratam de temas de tamanha importância, de tamanha profundidade, que muitas vezes um videozinho de uma dancinha do TikTok de 2 minutos, de 1 minuto, com, sei lá, algumas... Como é que eles fazem, indicam um bracinho para um lado, parece uma frasinha, outra frase. Essas frasezinhas soltas assim podem convencer pessoas de realidades que na verdade não se aplicam a ela e por vezes geram tomadas de decisões que prejudicam a própria pessoa porque viram um vídeo no TikTok que aparentemente se aplicaria à situação dela. Então aí sim a gente tem um problema. Talvez a gente pudesse já começar a pensar na posição dos conselhos profissionais para regular. Eu também sou muito averso à regulação demais, mas talvez seja o caso da gente começar a discutir uma regulação específica para divulgação de profissionais em redes sociais, especialmente o que o Rafa chamou de tiktokização, que é difícil até de pronunciar. Essa tiktokização é mais do que uma simples divulgação, é mais do que o papel que a publicidade faz. A publicidade por si só, em algumas profissões, é mais complicado, o direito é uma delas. As áreas médicas, inclusive, também padecem desse mal. Não dá para você sair fazendo divulgação de qualquer tipo de procedimento. Então, não é só a divulgação que está em jogo. A divulgação transvestida de informação é uma informação que gera, muitas vezes, a incompreensão do problema. Isso talvez tenha que passar, sim, pelos conselhos profissionais. Não sei se vocês acham que a regulação seja um caminho para o futuro, aliás, talvez presente, né? A gente já está vivendo isso de forma muito intensa. Então, talvez... OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, enfim, esses conselhos profissionais devem, imagino que já estejam, inclusive, se preocupando com os impactos que esse tipo de comportamento dos profissionais está trazendo para a sociedade, muito mais do que para a própria profissão.
porque o bom profissional, certamente, ele vai continuar conseguindo atuar a despeito dessa galera aí. O meu medo é como isso gera de dano no cidadão, um cidadão que vê aquele profissional como uma referência e acaba se informando a partir daquilo. E na verdade, e aí, por isso que eu queria falar do termo advogados malucos, é porque não é só o impacto do ponto de vista da informação. E aí eu queria pegar concretamente desse exemplo dos julgamentos dos atos do dia 8 de janeiro, que começaram a acontecer no Supremo agora. E aí o caso é o seguinte, uma turma cometeu crime, fato. Cometeram o crime, foram presos, foram atrás de advogados. E aí arrumaram os advogados. Eu me lembro que na época, teve uma galera que foi para Brasília, foi direto lá na Papuda, se oferecer para advogar para esse povo. E aí teve gente que pegou muito processo, cobrando barato, né? Cobrando R$1.000 às vezes para fazer um processo, outro, etc e tal. Ponto. Beleza, tem um advogado, estou tranquilo. Chegou o dia do julgamento. Aí no dia do julgamento, o advogado tem uma oportunidade ímpar de poder falar na frente dos ministros. E aí o primeiro advogado teve uma brilhante ideia. Ele, dos 15 minutos que ele tinha direito, 2 minutos ele usou para falar do cliente dele, 10 minutos ele usou para atacar os ministros que iriam julgá-lo, que iriam julgar aquele caso, e 3 minutos ele usou para se defender de um outro processo que ele tinha no CNJ, porque ele é um ex-magistrado. Conclusão, 17 anos de prisão. A segunda advogada chegou e falou, olha, eu vou chorar aqui porque eu tô com medo, eu tenho medo de advogar aqui, os ministros não me recebem, essa corte é uma corte política, esse julgamento não é um julgamento justo e etc. E aí, aí o ministro responde, mas você perdeu o prazo. Você perdeu um prazo do processo, a gente teve que acionar a Defensoria Pública para fazer uma defesa técnica, porque não teve defesa técnica no processo. Então vejam, as pessoas confiaram a esses advogados, esses dois especificamente que eu estou falando, nem estou citando aqui o malucão que citou o Pequeno Príncipe de Maquiavel, não. Estou falando dos 2 primeiros advogados, para fazer uma defesa, para que, na pior das hipóteses, tentassem diminuir a pena que seria atribuída a eles, e eles não foram defendidos, porque os advogados utilizaram do momento da defesa para gerar conteúdo para as redes sociais, para alimentar um discurso que nada contribuía para os seus clientes na esfera jurídica. E aí, beleza, primeira condenação, 17 anos de prisão. Segunda condenação, 15 anos de prisão. Regime fechado. Multa. E o que rola? E aí, quando talvez pensa a regulação, talvez, não me pega muito, Silvinho, o que me pega nesse caso é a responsabilização mesmo. O conselho, a ordem, tem que ir atrás e falar, poxa, era para você defender o cliente. Você não fez uma defesa. Você não defendeu o seu cliente ao vivo, para o Brasil inteiro assistir, você denegriu a classe dos advogados. Você mostrou o seguinte, olha, o direito de defesa não é importante. Importante é eu contribuir para essa construção alucinada de, cara, porque não faz sentido. E aí, imagine você, fora da esfera jurídica, o seguinte, olha, você precisa convencer uma pessoa de algo. E aí você vira para essa pessoa que você precisa convencer e fala, olha, tá certo que você é muito burro, que você é muito ignorante, que você é um animal, que você é muito estúpido, que você não devia nem estar aqui, filho. Mas me ajuda aí, por favor. Não faz o menor sentido. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sou tão velho assim igual o Silvinho, mas eu tenho alguns anos de formado e eu nunca vi alguém utilizar a tática de atacar o juiz. Nem em sede de recurso, que é outra pessoa que vai julgar. Em sede de recurso, a gente toma todo o cuidado para se referir. O magistrado de piso se equivocou, né? Ao contrário daquilo que é habitual, cometeu um equívoco, com todo respeito, mas foi induzido a erro pela outra parte. Sim, exato. Claro. Os sujeitos acharam por bem, acharam justos, eu vou atacar quem? A pessoa que vai dar a sentença, a pessoa que vai proferir a decisão. E aí, nesse ponto, é muito mais sério para mim do que simplesmente a divulgação, do que simplesmente a geração de conteúdo simples por promoção pessoal, porque aqui eu estou diretamente afetando o exercício da profissão. Aqui eu estou diretamente afetando direitos fundamentais de terceiros. Isso é muito sério. Aí na verdade, você deslocou agora a conversa para outro ponto, né? Essa atuação lamentável dos advogados que já fizeram
a sua participação nos primeiros julgamentos do caso do 8 de janeiro, né, do caso do golpe, da tentativa de golpe, tiveram efetivamente essa lamentável participação que tinha como propósito outros que não a defesa do próprio cliente, e isso acabou gerando toda essa repercussão em torno dos episódios patéticos, inclusive aquele da confusão entre o Pequeno Príncipe e o Príncipe, mas mais que isso, demonstraram este problema que a gente começou a abordar no início da nossa conversa de hoje, que é uma necessidade de autopromoção e valendo-se inclusive de redes sociais. Suspeita-se que um ali tinha interesse inclusive políticos, né? Foi inclusive desmascarado pelo Alexandre de Moraes ao dizer que aparentemente a pretensão dele era essa, porque ele já tinha uma carreira política aí como vereador, mas de toda forma, não importa com quais motivações, essa defesa, ou essa tentativa de defesa, essa coisa caricata que a gente viu, que é difícil até chamar de defesa, de fato atenta contra os princípios mais elementares, né, da advocacia. Afinal de contas, a representação feita pelo advogado é para falar em nome de outra pessoa, em defesa do interesse de outra pessoa. O advogado não está ali para falar de si. É justamente essa a ideia do mandato. A procuração, o mandato concedido ao advogado, atribui àquele profissional o direito de representar outra pessoa falando em nome dela sobre os direitos dela e não sobre os direitos do advogado. Este é um ponto muito básico, muito elementar, e qualquer estudante de primeiro período de direito sabe qual é o papel do advogado. Parece que isso começa também a precisar ser reafirmado diante de situações como essa, dessa necessidade, dessa vaidade que as redes sociais afloraram. Mas uma coisa me preocupa, Rafa e Camila, e talvez como resposta a esta cena patética que presenciamos lá no STF, a solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal para tentar conter um pouco as atuações de advogados paspalhões, podemos dizer assim, espero que a ordem não me puna. Eu faço parte da OAB também, então acredito que isso possa ser levado em consideração, mas advogados realmente que não atuaram de acordo com a sua profissão, com o seu munus, mas eu acho que a resposta do STF também foi ruim. Transferência dos julgamentos para o plenário virtual. Eu queria até colocar esse assunto na discussão também, acho que dá para a gente passar por ele, porque eu acho que foi uma saída ruim também. Embora dar palco, dar palanque para aquele tipo de defesa não é o que se espera numa atuação do STF, impedir a defesa de ser exercida, impedir que a sustentação oral aconteça, e foi o que de fato está acontecendo, né? O STF, para a nossa audiência acompanhar, ele, depois dessas primeiras defesas, retira os julgamentos presenciais na corte, no Supremo Tribunal Federal, e passa a realizar os julgamentos dos próximos acusados a partir do plenário virtual, que é um sistema eletrônico onde os ministros depositam apenas o seu voto e o advogado, se quiser, pode ali anexar uma gravação de uma sustentação oral, que efetivamente não é uma sustentação oral, que não vai ter a efetividade, se é que tem alguma efetividade de sustentação oral, é verdade, mas não teria, é claro, o mesmo impacto daquela sustentação presente na corte, olho no olho, com a temporariedade que aquela sustentação oral poderia ter. Acho que acabou se gerando um prejuízo também para o direito de defesa, que a gente também não pode ignorar. Se os advogados lá atrás erram ao fazer mau uso do direito de defesa, a corte parece errar também ao impedir que outros exerçam de forma correta, talvez, o direito de defesa. A gente está falando de ações penais, que é muito complicado. A gente está falando de julgamentos que levam à restrição da liberdade. E nesses casos específicos, o direito da sustentação oral é o momento máximo da defesa, é onde a defesa pode, quando bem feita, quando feita de forma técnica, pode expor os detalhes que são relevantes para aquela decisão. E isso acho que se perdeu, acho que a gente errou na mão no remédio para aquele mal que a gente trouxe aqui no início. Só antes da Camila falar, teve um maluco que foi fazer uma sustentação oral, vocês viram isso? O cara colocou um carro de som na frente do STF. Ele fez na praça. Ele fez na praça, a sustentação oral, falou, meu julgamento era virtual, eu quero ter o meu direito de fazer uma sustentação oral. E esse maluco eu acho que é válido. Porque é um protesto. E é um protesto que faz sentido. E a defesa foi técnica.
Que é o melhor de tudo. Ele foi lá e defendeu o cliente dele. Que era o que ele queria fazer em plenário, Exato. e não pôde fazer. Porque aí, gente, esse que é o lance, desculpa, tá, Camila? É porque a advocacia é uma profissão desafiadora demais. É uma profissão, a gente estava falando um pouco disso aqui antes de começar a gravação do programa, é sofrido. Ser advogado, gente, é sofrido. Eu digo meus alunos o seguinte sempre, gente, se não estiver preparado para sofrer, não está preparado para ser advogado, porque é muita coisa querendo te atrapalhar. E principalmente as instituições. As instituições querem impedir o seu trabalho diuturnamente. É muito sofrido. Então, quando você vê um advogado militando, se esforçando para ter o seu direito de exercer a advocacia, ainda que seja uma forma esdrúxula, como a galera que faz bolo para comemorar aniversário de processo, etc., isso eu acho muito válido. Diferentemente das pessoas que abrem mão do seu exercício de advocacia para militar politicamente, para gerar lacragem, mitagem, irritagem, etc. Desculpa. Eu tenho assim, uma perspectiva de que tudo isso faz parte, né, assim, de algumas coisas, tanto da crise que a gente vive de identidade como sociedade, a gente vive uma crise institucional, existe um decoro litúrgico que o direito e outras áreas se arvoram e se sustentam, de determinadas formalidades que elas existem para criar algumas barreiras, mas não é barreiras, não todas, né, pelo menos não barreiras impeditivas, mas barreiras que sustentam formalidade e buscam impessoalidade. Justamente para que o advogado que esteja falando do caso, defendendo o seu cliente, assim o faça e o juiz assim o responda sobre os fatos e aquilo não se torne uma discussão, um bate-boca de boteco. Então, por isso, determinados decoros, determinadas liturgias. Mas como a gente vive um momento, né, assim, prorrogações, parece que eternas, de uma crise institucional e de condutas que se prostram, né, como antissistema, anti-institucional, mais vale o deboche ou o ataque àquela instituição do que, de fato, perquirir algum resultado exitoso, prático, dentro daquilo que lhe é reservado, né? Então, assim, parece que diz respeito sobre isso também. Eu preciso atacar uma instituição porque esse é o mote do momento. Não vale a pena manter qualquer tipo de liturgia ou decoro, porque isso não tem mais sentido. É claro que a gente tem um problema de instituição, a gente tem uma insatisfação. Quem advoga sabe que é realmente assim, se eu usar a palavra militante, eu até brinco. Gente, é tão difícil que é por isso que é militante, porque é uma luta constante. Né, o Brasil é um país com altíssima litigiosidade. E essa questão dessa quebra desse decoro dos próprios advogados, eles não se limitam a esse episódio. Já viralizou outros vídeos de advogados que acabam perdendo completamente tudo. Começam a xingar os julgadores e começam a xingar porque teve algum erro ou algum mau funcionamento. E eles absorvem aquilo de uma forma pessoal e quebram essa barreira, né? Esse véu que deve existir de uma formalidade, que é justamente pela impessoalidade, pela busca de um resultado prático, a busca da verdade processual, a busca de, principalmente, a resolução e a pacificação de determinado conflito. E nesse caso específico do 8 de janeiro, a busca por uma defesa técnica, pelo menos tentar se mitigar o apenamento daquelas pessoas. E isso foi, como o Rafa colocou, completamente deixado de lado nesse palco, nesse palanque. Então, acho que existe essa crise institucional, essa questão de sistema. Mais vale o posicionamento contrário pela raiva, pelo límbico, pelo polêmico, porque essa também é a linguagem e a comunicação atual, que gera o like, que gera a contratação. Provavelmente esse advogado vai ter novos clientes, porque o público-alvo dele não quer ser defendido, porque eles já sabiam, dentro da cabeça, talvez dos clientes dele, desse público-alvo que ele queria atingir, é que o resultado já seria negativo. Então, eles já pensaram, a sentença já está pronta. Então, o que a gente tem que ir lá é mostrar para eles que, olha, tá vendo, a sentença é tão pronta, vocês me condenaram, mas esse julgamento aqui é uma farsa. Então, o objetivo é esse, atacar o sistema, atacar as instituições. Isso me parece também a própria crise democrática e institucional. Enquanto vocês falavam, eu me lembrava, assim, de algumas coisas teóricas clássicas, como a ideia da força normativa da Constituição, do Conrad Hesse, que ele fala que uma das métricas para você saber se a Constituição tem uma força é se existe uma deferência
das pessoas os agentes políticos e também os cidadãos em relação a essa Constituição. Quando você não tem uma deferência à institucionalidade, você também não tem uma deferência àquela Constituição, porque, em última escala, as competências definidas das partes, e no caso do Judiciário e da Justiça, ela encontra amparo nessa Constituição. Então, é uma crise também institucional, é um reflexo da crise constitucional. Se eu tenho o advogado, que é uma função essencial à Justiça, não acreditando nela e não tendo qualquer decoro, é porque ele também não tem uma deferência ao próprio organismo ou pelo próprio design constitucional e institucional que é colocado. E isso fica aflorado por quê? Porque ele está buscando a remuneração dele, ou a remuneração não, a projeção dele e a promoção a partir de plataformas digitais, e não só. Também tem médicos, pessoas pessoas que se intitulam nutricionistas, às vezes não são, causando distúrbios alimentares, fazendo terrorismo nutricional, falando para você o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você deve se vacinar, o que você não deve se vacinar. Questão também... curandeiros, né? Educadores físicos. Questão sobre maternidade. Então, assim, existe uma série de uma enxurrada de informações com pouco respaldo, com pouca profundidade, que passa o tempo todo sendo comunicada através dessa nova forma de comunicação. E aí, eu até faço um recorte, principalmente um recorte, quando a gente fala de fake news, os estudos, eles avançaram para falar, olha, fake news é algo muito limitante, o que a gente vive é um distúrbio da informação. Então, tem várias classificações. Quando a gente pega essa ideia de um recorte de uma fala de uma pessoa, de um vídeo, e joga de uma forma totalmente descontextualizada, eles classificam isso como o que eles chamam de misinformation, com o intuito de deturpar aquilo de misinformation, ou seja, a informação equivocada, a informação para confundir. Então, me parece que esse distúrbio comunicacional e informacional também tem um objetivo claro de confundir e também de arrebanhar que é os followers, né, que são seguidores, arrebanhar seguidores para propagar um discurso, muitas vezes, lacrador, um discurso raso, mas que o objetivo final não vai ser alcançado, que é a entrega, que é o resultado, que é o comprometimento de um meio, que é a entrega de um mandato, que é a representação de uma pessoa, que é a defesa de um direito, que é a construção de uma retórica ou de um discurso jurídico, ou de um discurso médico, ou de um discurso nutricional, de um discurso de família, enfim. Eu acho que isso realmente reflete, que é um dos reflexos dessa crise, que a gente vive da informação, a crise institucional que a gente vive, a crise constitucional que a gente vive. E a gente realmente precisa encarar isso de uma forma sistêmica, para realmente tentar buscar soluções. Eu acho que pela regulamentação é um caminho, pela responsabilização eu acho que é o principal caminho. Quando a gente gravou aquele episódio sobre a responsabilidade das plataformas digitais, eu acho que perpassa isso. Precisamos entender que onde há uma liberdade, há também uma responsabilidade. Então, onde há um dever de prestação, há também uma responsabilidade de responder por esses atos e falas e formas como a coisa é articulada. Massa, Silvinho, mais alguma consideração? Não é isso, Rafa. Eu acho só que a nossa audiência não me espere fazendo dancinha no TikTok, não vamos encontrar lá. Não. Nem NPC? Não vai rolar. NPC, eu descobri NPC, live NPC, né? Eu descobri isso semana passada e eu tô assustado. Depois vocês me contam. Eu tô assustado com o grau de imbecilidade que as pessoas estão chegando. Se você acha que dancinha no TikTok era o limite, a gente pode cavar um pouquinho mais, porque tem coisa pior por vir. E aí me preocupa muito, muito mesmo. Alunos, nós como professores universitários, eu estava conversando na sala dos professores na semana passada e uma professora do curso de medicina, em uma das faculdades que eu leciono, dizia que muitos alunos estão estudando em canais de TikTok. Eles têm como referência para os estudos, e a gente está falando de médico, que daqui a pouco está aí abrindo a sua cabeça e te operando, que estudam a partir desses canais de TikTok, que ela refutava, inclusive, as informações que eram disponibilizadas ali como informações com pouco rigor técnico, pouco rigor científico. Então, de novo, eu caio naquela minha preocupação inicial do impacto que isso está causando na sociedade, que esse tipo de prática, esse tipo de comportamento dos profissionais, e aqui sem querer fazer aquele discurso de apego a uma geração que está se cerrando, acho que não é nem isso, não é nem o caso de saudosismo, de achar que a minha geração, que a nossa geração, embora eu seja bem mais novo que o Rafa, que a nossa geração seja uma geração melhor do que a
atual geração, que talvez o que foi vivido seja melhor do que o que está por vir. Não é nem essa a ideia, mas sim uma preocupação que talvez tem que nortear, especialmente aquelas profissões que lidam com vidas e que impactam patrimônio, que impactam bens jurídicos mais relevantes. É preciso que a gente tenha um mínimo de comprometimento profissional com os clientes, com os pacientes, com a nossa carreira. E acho que um recado talvez para os alunos, para aqueles que nos acompanham, que gostam, e tudo bem gostar, desde que haja este senso apurado, esse senso crítico de entender que aquilo ali não é uma fonte de informação acadêmica, não é ali que a gente vai buscar efetivamente o subsídio para a nossa formação. Se você acha divertido um TikTok que fala sobre o assunto que você trabalha, eu acho legal que acompanhe. Eu acompanho alguns advogados, alguns juristas que têm essa coragem toda. Mas eu sei, obviamente, que não é parte deles que eu devo me orientar. E isso talvez precise chegar um pouco mais aos jovens, para que eles usem aquilo que é da realidade deles, e tudo bem, mas usem de uma forma mais coerente, mais razoável, e que não seja algo que vai depor depois contra a profissão deles, contra a atuação deles mesmos. Maravilha, Silvinho. Com essa fala maravilhosa do nosso digníssimo Silvio Teixeira, passamos para nossas dicas culturais, momento aguardado por muitas pessoas. Perguntam qual vai ser a dica da semana. Eu falo, é surpresa. E aí vamos então para esse quadro de dicas. Camilinha, que está muito alegre aqui atrás. O que você tem de dica para nós hoje, minha flor? Bom, pegando esse tema dos desafios da advocacia com essa febre da desinformação, enfim, dessa pandemia desinformacional, tem uma série que ela é um spin-off de outra, que ela chama The Good Fight, que é justamente a continuação de The Good Wife, com alguns personagens repetidos, e a advogada principal, ela começa justamente numa eclosão do momento ainda do Trump, do Trump número 1, né, que também foi o único, porque só teve um mandato do Trump, mas da explosão das fake news, e ela vai trabalhando tudo isso, o impacto das redes sociais, o tribunal da internet, enfim. Acho que é bem interessante, porque ela é uma advogada cabulosa, né, assim, na série, e ela e o escritório dela começam a enfrentar as dificuldades, porque a forma de comunicação que estabelece no mundo e a forma de estabelecimento do que é verdade começa a ficar muito deturpada, e isso impacta a forma como ela defende os direitos. E uma outra dica, eu acho que vale a pena, essa talvez mais clássica e inspiradora, tem um documentário de um célebre advogado brasileiro, que chama Sobral Pinto. Ele tem uma frase que é constantemente reprisada, que é: a advocacia não é para os covardes. E, enfim, os meninos estão rindo aqui, né? A gente não sabe que é a quinta série que vive neles, mas tem um documentário dele, tá no YouTube, e é um documentário que vai narrar a história dele, a luta dele contra momentos autoritários, a busca de defesa dos clientes, ele indo até as últimas consequências para defender os direitos daqueles que ele representava. O nome do documentário certinho é Sobral, o homem que não tinha preço. Então fica aí duas dicas, uma mais leve, ficcional, e outra um documentário interessante de uma figura importantíssima para o direito brasileiro. Maravilha, Camilinha. Silvinho? Rafa, eu vou indicar O Pequeno Príncipe, não. O Príncipe também não, mas vou indicar um filme. O Pequeno Príncipe Maquiavélico. O Pequeno Maquiavélico. Eu vou indicar um filme que, principalmente para quem gosta da advocacia, e tem muito a ver com esse episódio de hoje, com um dos aspectos que foi levantado aqui. Quem gosta de advocacia, quem gosta de filme de advogado, vai curtir. Provavelmente já até assistiram, porque é um filme já mais antigo. É o filme de 96, que é As Duas Faces de um Crime. Esse filme é sensacional, e nele tem um protagonista, que é o Richard Gere, que é um advogado que se oferece para atuar em um caso polêmico de um assassinato. Eu não vou dar muito spoiler aqui, justamente porque é um advogado que curte os holofotes. Então tem um pouco a ver com essa discussão da necessidade de autopromoção, de querer estar sob holofotes. Nesse caso, embora ele tenha esse perfil vaidoso e goste de aparecer e use o caso para isso, ele é um advogado técnico, então é diferente do que a gente viu no STF. E há muitos advogados, inclusive, que fazem isso e fazem de forma muito bem feita, né? Pegam uns casos de grande repercussão e se oferecem para atuar, às vezes gratuitamente, inclusive, pelo retorno futuro que essa projeção vai dar.
diferente do que a gente viu no STF, esse caso trata de um bom advogado, um caso muito polêmico, um caso bem interessante. Acho que quem não viu deve assistir porque vai gostar. As Duas Faces de um Crime, com Richard Gere, filme de 96. Maravilha, Silvinho. Eu vou indicar duas coisas. Vou indicar um livro que eu li há algum tempo e me incomodou assim, bastante, e eu tentei aplicar as dicas desse livro à época e não dei conta, e agora eu estou mais ou menos por aí, que se chamam 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Esse livro foi escrito por um dos fundadores do Facebook, e ele fala como que as redes sociais provocam influências negativas sobre a sua vida. E como que isso foi pensado para ser assim, sabe? Para gerar um vício, para gerar uma sociedade que não pensa muitas vezes. E a minha segunda dica também é um filme clássico, que é O Advogado do Diabo, que é um baita filme que a galera que estuda direito deve ver, porque é um baita advogado, né, também, faz um trabalho técnico muitas vezes, mas o viés da vaidade pesa muito nesse filme. E muitas vezes o que tem gerado esse comportamento é a vaidade que essa chuva de likes acaba gerando na gente, fazendo com que a gente tenha comportamentos que outras vezes a gente não teria para garantir esses likes. Fechamos? Fechamos. Então é isso, meus príncipes, minhas princesas e meus queridos. Mais um prazer, mais uma vez, estar com todos vocês aqui. Encerramos assim com chave de ouro, agradecendo a nossa equipe técnica de produção aqui, na pessoa do Luca Valadares, do Vinicinhos, a professora Cássia e todo mundo a Fernanda, todo mundo que na parte de trás aqui dos monitores contribuem para que esse programa aconteça. E agradecendo também a todo mundo que nos acompanha, que deixa lá o seu like nas nossas redes sociais, compartilha, que entra nas discussões que a gente cria lá nas redes. É um prazer estar com vocês aqui e esperamos continuar durante muito tempo. Vamos só deixar o nosso Instagram para a galera que nos acompanha, que ainda não nos acompanha. Qual é o nosso Instagram, Silvinho? Nosso Instagram agora é @indubio.procast. Indubio.procast. Por lá vocês podem interagir conosco, podem deixar sugestões de temas, podem criticar a participação do Rafael nos últimos episódios, podem elogiar a participação da Camila e podem tornar o nosso programa mais à sua cara. Então a gente conta com a participação de vocês também por lá e que esse diálogo possa gerar bons frutos para todos nós. Então é isso, pessoal. Até um próximo Indubio Procast com um assunto que gera dúvida e que a gente está aqui para tentar esclarecer. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.